Amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 12, Aleluia. versículo número 1. Quero trazer uma mensagem de reflexão para as nossas vidas. Eu quero me ater a um assunto que é bastante importante e que é pouco mencionado, de extrema importância para nós aprendermos. Aleluia. E eu quero pedir que você me dê um pouco da sua atenção para entender aquilo que Deus Glória a Deus. tem preparado para nós. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, vamos ler a palavra que diz dessa forma: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma vez, o versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. Curva a sua cabeça. Deus querido, graças nós te damos por mais essa oportunidade, da qual nós estamos na tua casa, na tua presença, e te pedimos que a partir desses minutos o Senhor possa nos falar através da tua palavra santa. Nos ensina, Senhor, e que todos nós que aqui chegamos possamos sair edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode se assentar, glorificando o Senhor. Mas eu quero trazer um tema para essa mensagem. Eu quero falar sobre o culto que agrada a Deus. Nos últimos meses eu tenho me preocupado, demais com a igreja brasileira, devido a alguns assuntos estarem sumindo dos nossos púlpitos, devido a alguns assuntos estarem quase extintos, das pregações nas igrejas. E por isso que eu quero trazer esse assunto de extrema importância para as nossas vidas: o culto que agrada a Deus. Primeiro, o que é a definição de culto, O que é a definição de culto? Segundo o dicionário, um culto é a manifestação espontânea de adoração do homem para o ser divino. Manifestação espontânea e voluntária do ser humano, pecador, para o ser divino, santo. Então isso é a definição de que é um culto. Se a gente observar, a gente vai ver que atualmente as denominações cristãs protestantes, elas se espalharam pelo mundo todo e já chegam a centenas de milhares de denominações. São centenas de milhares de denominações. No Brasil existem quase 200 mil denominações evangélicas ou protestantes, São centenas. É interessante também observar que essas denominações, elas são extremamente diferentes umas das outras. As igrejas protestantes, elas não possuem uma identidade padrão.
um modelo padrão de igreja, porque a cada igreja que se abre no Brasil e no mundo, elas são diferentes. E são diferentes como? São diferentes nos dogmas, doutrinas, né? São doutrinas diferentes, diferenciadas, doutrinas diferentes de igreja para igreja. Pensamentos diferentes, né? Cada igreja pensa de uma forma, cada igreja faz de uma forma. Esses são as doutrinas, os dogmas. As liturgias das igrejas também são diferentes. Os templos das igrejas também são diferentes. Observem os templos. Cada denominação carrega um templo diferente, uma maneira diferente no quesito de templo. As manifestações das igrejas são diferentes. E o que é principal que está sendo diferenciado é o culto. O culto não é um culto padrão. É um culto diferente em cada igreja. Cada igreja adora a Deus da maneira que acha que é bom. Cada igreja adora a Deus de um jeito. Cada igreja faz de um jeito. Existe uma diversidade em cada denominação a respeito do culto. Cada um faz de uma forma. Se a igreja de Cristo é uma só, se a igreja, a noiva do Cordeiro, é uma só, por que não existe um padrão? Principalmente no culto. Mas a pergunta que nós fazemos é: se existem centenas de milhares de igrejas no mundo todo, será que essas igrejas estão oferecendo um verdadeiro culto a Deus? Será que de fato cada denominação que abre com uma mentalidade diferente, com um culto diferente, de fato está agradando a Deus com aquilo que está sendo oferecido a Ele? Mas por acaso não existiria algo que pudesse regular o culto nas igrejas? Na verdade existe. O princípio regulador do culto na igreja é não é a voz do homem, não é a revelação do homem, não são os princípios ou experiências do homem. O princípio regulador, o que é o princípio regulador? Aquilo que normatiza, que diz como vai ser o culto, se chama Bíblia Sagrada. O princípio regulador é as Escrituras. São as Escrituras que determinam o padrão do culto. É a Bíblia que qualifica o culto. E essa história a respeito de culto não começou aqui. Ela não é uma dúvida que começou aqui na época atual. Pelo contrário, isso já começou no início da Reforma Protestante, no início da Igreja Protestante, logo após Lutero, né? Existia um impasse entre alguns bispos, né? Alguns bispos da igreja protestante diziam que aquilo que a Bíblia não proíbe é permitido colocar no culto. Isso se chama adiaforia. Se a Bíblia não proíbe, logo eu posso colocar no culto. Se a Bíblia não menciona, logo eu posso colocar no culto. Mas em contraste a esse pensamento desses bispos, existia um grupo de homens que foram chamados de puritanos, que segundo a história, os puritanos eram aqueles que mais se aproximaram dos apóstolos, aqueles que mais pareceram-se com os apóstolos. Os puritanos diziam: não, há um princípio para o culto, há um princípio para se adorar a Deus, e esse princípio é sola Escritura, somente a Bíblia, somente a palavra. Esse foi o grito de Lutero na Reforma Protestante, e era o grito dos puritanos em relação ao
culto. Somente a Bíblia vai determinar como vai ser o culto. Não é a vontade do homem, mas é a Bíblia. Se nós aprendemos a respeito do princípio regulador do culto, então, a quem deve ser o culto? Eu venho na igreja, eu cheguei na igreja, para quem deve ser o culto? O culto, segundo a Bíblia Sagrada, deve ser dirigido sempre a Deus. O culto, segundo as Escrituras, deve ser dirigido ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ao Deus triuno. Olha o que diz a palavra em Lucas, capítulo 4, versículo 8. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Somente a Deus darás culto. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Ainda na Reforma Protestante, os puritanos lutaram por muito tempo para uma reforma dentro da igreja inglesa. E depois de muito tentar, eles conseguiram fazer uma assembleia em Westminster. Essa assembleia era para fazer um documento que hoje é chamado de a Confissão de Fé de Westminster. Foram 5 anos para fazer esse documento. 5 anos. Muitas igrejas adotaram a Confissão de Fé de Westminster para o protocolo do culto. O que diz a Confissão de Fé de Westminster sobre o culto? Olha o que diz lá. O culto religioso deve ser prestado ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E só a Ele. Não deve ser prestado nem a anjos, nem a santos, nem a qualquer outra criatura. Então você não saiu da sua casa para adorar a homens, você não saiu para adorar a pessoas, a anjos. Você veio da sua casa e chegou no culto para adorar a Deus, porque somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Agora preste atenção no que eu vou falar aqui. Estamos vivendo o impacto da realidade da igreja pentecostal brasileira. E muitos ministérios pentecostais, os anjos fazem parte do culto. Existe uma verdadeira idolatria nessa questão. Em muitas igrejas existe um certo exagero do judaísmo. Adereços como a arca, adereços como os candelabros, como o menorá e outras coisas são colocadas no culto. O culto não deve ser prestado a coisas, a criaturas, a homens, ou a anjos, ou muito menos a santos. O culto deve ser prestado somente a Deus. Se o culto deve ser prestado a Deus, logo o culto não é para você. Não é para você. Quem foi que disse que o culto é para você? Não é para você. O culto é para Deus. A pessoa do culto é Deus. Deus. Como deve ser conduzido o culto? A quem deve ser oferecido o culto é a Deus. E como deve ser conduzido o culto segundo a Bíblia? Como deve ser conduzido? O culto, conforme dito antes, deve ser conduzido por um parâmetro, e esse parâmetro se chama Bíblia Sagrada. Sabe o que isso quer dizer? Qualquer outro movimento, qualquer outra coisa que não está escrito na Bíblia não deve ser inserido no culto. Ah, mas eu vou fazer isso porque é bom. A Bíblia não proíbe. A Bíblia não proíbe, mas também não manda. Se ela não manda, logo não é permitido
isso no culto para adorar a Deus. Então o culto deve ser conduzido, realizado pelos parâmetros divinos, a maneira que Deus quer fazer. Terceiro, preste atenção aqui, como deve ser a liturgia de um culto. A liturgia de um culto. Os parâmetros, segundo a própria igreja primitiva, a igreja do primeiro século, segundo documentos, extra-testamentários, os parâmetros são 5. Primeiro, na igreja deve-se ter, no culto deve-se ter a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia. Não há culto sem leitura da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas já observou, irmão? Antigamente o crente pegava a Bíblia só quando vinha no culto, mas hoje nem traz mais nem no culto. O que a pessoa vai fazer, né? Se ela não se esforça nem para ter uma Bíblia, o que ela veio no culto? Então no culto deve-se ter a leitura da Bíblia. Segundo, em um culto deve-se ter a pregação da palavra. O que é a pregação da palavra? A pregação da palavra é muito diferente daquilo que você imagina. A pregação da palavra não é para você. Porque as pessoas pensam, não, mas hoje eu vou para o culto, eu vou ouvir aquela palavra que vai levantar o meu astral, vai levantar o meu ego. Não é esse o objetivo da palavra em um culto. O objetivo da palavra é edificação, ensinamento e exortação. Você veio aqui para ouvir uma palavra de ensinamento. Você chegou aqui para ouvir uma palavra de edificação. Você chegou aqui para ouvir uma palavra de exortação. É através da palavra e somente através dela que há-se libertação. Está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Está escrito que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Está escrito que a palavra é martelo que esmiuça a penha. Está escrito que ela é a espada de 2 gumes. A pregação nas igrejas, irmãos, deve ser uma pregação expositiva. O pregador, quando ele assume a tribuna, ele deve estar preparado para tal. O que nós vimos hoje? Pessoas que nunca gastaram horas de estudo bíblico, pessoas que nunca buscaram conhecimento bíblico e se acham pregadores, porque ouviram uma historinha que alguém contou, ouviram alguma coisa engraçada que alguém falou, porque gostam de trazer euforia no púlpito, Pregadores eufóricos, gritos, berros, unções, e muita gente acha que isso é pregação. Muita gente pensa que isso é pregação. Isso não é pregação, irmãos, porque a moda agora é inovar, Vamos nos vestir de Chapolin, de Chaves, e vamos pregar. Charles Spurgeon, há anos atrás, ele falou assim: vai chegar um tempo, preste atenção no que ele falou, vai chegar um tempo que ao invés de pregadores para ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. Não são essas as pregações que nós ouvimos hoje, pregações engraçadas, Aquela pregação light, que você saiu rindo, você ria a pregação todinha, você gostou porque foi tão boa a pregação, você saiu rindo, ela te fez ali mudar a tristeza. Testemunho,
púlpitos, né? Revelações. E quantas vezes se foi no inferno, quantas vezes se foi no céu, quantas facadas levou, quantos tiros levou. E é isso que está tomando os púlpitos, é isso que as pessoas estão procurando, um alimento podre, um alimento que não edifica ninguém, que não traz transformação. A verdadeira palavra traz edificação para a igreja. A verdadeira palavra traz mudança para a igreja. No culto deve-se ter uma pregação expositiva, aquela pregação em que as pessoas ouvem, entendem e saem edificadas. É essa a pregação que tem que ter nos púlpitos. Logo, a pregação não é para você. Não é para você. Porque é isso que os pregadores estão fazendo agora, né? Estão usando uma linguagem alegórica, uma conjectura na palavra, e eles distorcem o texto, e agora trazem uma nova revelação do texto, e eles pregam essas novas revelações nos púlpitos, e as pessoas simplesmente gostam. E as pessoas dizem: eu nunca vi isso na Bíblia. Claro, não existe. Mensagens erradas, heréticas. O que me chama a atenção, irmãos, não são essas mensagens heréticas que estão sendo pregadas nos púlpitos, são as ovelhas que não estão notando as mesmas. A pregação deve ser pregação expositiva. O pregador deve se preparar para isso. O pregador deve ter conhecimento bíblico. O pregador não tem que subir no púlpito para contar a história da carochinha, para contar piadas. O pregador não tem que subir no púlpito para contar experiências, sonhos vividos, deixando de lado a sacrossanta palavra. A função primordial do pregador é transmitir a palavra como ela é. Qual é a pergunta que os pregadores fazem hoje quando eles acabam de pregar o sermão? Quando eles sentam lá no banco, sabe o que eles dizem? Será que o povo gostou? Será que o povo fez assim? Eu acho que o povo gostou. Ou quando eles sentam no banco, eles dizem: será que Deus gostou da minha pregação? Será que eu fui fiel às Escrituras? Será que eu não distorci a Bíblia para agradar o povo? Para agradar os ouvintes? Essa tem que ser a finalidade da pregação em um culto. A edificação da igreja. A edificação. Existem assuntos, irmãos, assuntos que a igreja não sabe. Nos últimos meses, nos últimos anos, eu tenho ficado estarrecido com pessoas que chegam para mim e perguntam assuntos tão fáceis, e elas não sabem por quê. Porque nas suas igrejas não há pregação expositiva, não há ensinamento, há somente pregações sobre vitória, sobre bênção, sobre prosperidade, e a pregação de ensinamento está sendo tirada dos nossos púlpitos. Deve-se ter em um culto a pregação, e você tem que dar glória quando você ouve uma pregação como essa. O que você vai dizer para Deus quando você chegar na tua casa? Não gostei daquele pregador. Você está dizendo para Deus que você não gostou da mensagem. Mas eu não gostei, eu fui para ouvir uma palavra de vitória. Não gostei. Você está anulando a Bíblia, porque a Bíblia está falando com você hoje. Quando você sente isso, você está dizendo que a palavra não é suficiente para você. Não é suficiente. Então faz parte da liturgia a pregação da palavra. Em quarto lugar, faz parte da liturgia de um culto a oração. Mateus capítulo 21, versículo de número 13. Porque a minha casa será chamada casa de oração. Então você veio para orar. Você veio no culto também para orar. Você também veio para falar com Deus.
Você não veio só para ficar sentadinho, recebendo, não, pelo contrário, você veio para oferecer algo para Deus, oferecer algo pelo Senhor, oferecer a tua devoção a Ele, a tua adoração a Ele, principalmente a tua oração. Deus sabe, meus irmãos, Deus sabe daquilo que você precisa, mas se você não abrir a tua boca, Deus não vai fazer. A oração deve estar presente em culto. E agora vem a parte também, uma das mais fortes, né? Que deve fazer parte de um culto: os cânticos, os louvores, as músicas. Elas devem fazer parte do culto. Está escrito em Efésios, né? Louvai ao Senhor com cânticos espirituais. Vou falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para me falar. A Bíblia nos manda em um culto oferecer a Deus cânticos espirituais. Estamos vivendo uma época de inovação gospel. A música gospel de diferentes ritmos, a música gospel de diferentes modelos. E hoje os produtores gospels estão atrás de dinheiro. Então a maioria das canções não são inspiradas por Deus, elas são compostas, criadas para agradar as pessoas. E tem muita gente que pensa que só porque carrega um título de gospel pode ouvir. São músicas heréticas, são músicas que não honram a Deus. Estamos vivendo uma época de corinhos de fogo, né, irmão? Muito desses corinhos de fogo que surgem desses cantores de fogo são heréticos, são profanos, são mentirosos. Corinhos de fogo, né? Músicas que falam mais no diabo, falam mais em macumba, mais em vela do que em Deus. Músicas que adoram mais o ser humano do que a Deus. Músicas. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Vai lá. Pega quem falou na minha vida. Avisa que eu estou de pé. Foi Deus que mandou escrever isso aí? Pelo contrário, quando Deus te dá alguma coisa, Ele te pede para que você passe na cara de alguém, que você humilhe alguém, que você poste nas redes sociais e diga: olha aqui, eu sou o cara, eu consegui, avisa que eu estou de pé. Pelo contrário, a Bíblia diz: aquele que está em pé, veja para que não caia. E vou falar mais: restitui. Eu quero de volta o que é meu. O que é teu, irmão? Quem foi que disse que as bênçãos são tuas? Deus não tem obrigação de abençoar ninguém. Nós não merecemos bênção alguma, pelo contrário, nós somos abençoados pelo único fator: a misericórdia de Deus. Deus só nos abençoa porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, mas nós não merecemos bênção alguma. Então não queira exigir de Deus alguma coisa. Quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Quem diz que você pode exigir alguma coisa de Deus? E o sabor de mel, né? Falar de sabor de mel é a mesma coisa que você ir lá no Juazeiro do Norte e falar mal do Padre Cícero. É muito boa a canção, né? É uma canção muito boa. Mas ela diz: quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai se arrepender. Talvez você nunca tenha notado, mas está passando uma mensagem vingativa. E isso não deve fazer parte dos nossos cultos a Deus. Quando o Salmo diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos,
O salmo não está dizendo que Deus vai preparar uma mesa para você nos teus inimigos e você vai humilhar os teus inimigos. Pelo contrário, a mesa na presença dos inimigos é para que os teus inimigos se assentem com você na sua mesa e desfrutem da bênção de Deus que Deus te deu também para eles. Não é para você estar lá em cima humilhado e as pessoas lá embaixo não se arrependendo. A mensagem de vingança não pertence a Deus. Essas canções são profanas, elas são heréticas, elas são mentirosas. E o outro, né? Vem com o peso da tua glória. Já viu? Vem com o peso da tua glória. Sabe o que a pessoa está dizendo? Vem Deus e me mata que eu quero morrer. A pessoa não tem noção do que é a glória de Deus, não tem noção do que é a glória do Senhor e pede: vem com o peso da tua glória. Eles não entendem. Irmão, aprenda: nem tudo aquilo que se diz gospel é de Deus. As canções que devem ser entoadas no culto devem ser bíblicas. As canções devem ser cristocêntricas. Exaltem a Cristo, exaltem a Deus, honrem a sua majestade, honrem o seu nome. As canções não devem para ser honrar o ser humano. Música para te honrar, para acariciar o teu ego, você deve ouvir lá fora. Dentro da igreja deve ser adoração ao único Deus. Ao único Deus. Louvem cânticos espirituais. Pastor, não gostei. Efésios 5:19 para você. Louvem cânticos espirituais. Cantem músicas espirituais. Esses ritmos profanos estão entrando dentro das igrejas. Dentro de muitas igrejas. Igreja é lugar de adorar ao Senhor. Aqueles cânticos que nós cantávamos no passado, sabe? Aqueles cânticos de adoração, eles estão sendo tirados para vir músicas de pula, grita, salta, rota, carimbó de Jesus. Pega o teu malote. Não tem magia negra nem 7 velas. Pisa na cabeça da serpente. São essas músicas que estão tomando os nossos púlpitos. Está na hora de nós mudarmos essa realidade, porque Deus não está recebendo essas músicas. Deus não está recebendo essas canções. Deus só recebe canções espirituais, canções que honrem e exaltem a sua majestade. A sua majestade. Está prevalecendo nos nossos cultos o chamado hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca do prazer. O hedonismo está presente lá fora, no mundo secular, né? Todos nós buscamos o nosso prazer. Por que a gente trabalha? Para ter prazer, para ter uma vida boa. Por que a gente estuda, faz uma faculdade? Para ter prazer, para ter uma vida boa, né? Mas o hedonismo está presente também nos cultos. Existe uma igreja americana que você chega e eles dizem assim: sente-se, sentem-se, relaxe e curtam o culto que nós preparamos para você. Aí começa aquele espetáculo, as luzes, os globos, começam então as festas teatrais, as peças impactantes de teatro, começam então aquelas músicas de pular, de gritar. E vem aquela mensagem light, aquela mensagem da hora, aquela mensagem surf. Quando acaba o culto, a pessoa diz: olha que igreja legal, olha que culto bom, eu vou votar novamente, foi muito da hora, né? É assim que as pessoas estão fazendo da igreja. Estão pintando a igreja de preto para aparecer numa boate. Estão colocando um globo de luz para oferecer culto ao Senhor. Estão transformando o nosso culto em boates. Estão transformando o culto em ringue de luta livre, de MMA.
Estão fazendo na casa do Senhor uma verdadeira bagunça, e no meio pentecostal uma verdadeira bagunça nas vigílias. É um que profetiza aqui, outro profetiza ali, outro que interrompe a palavra aqui. Há uma bagunça alicerçada dentro das igrejas, e Deus está distante dessa bagunça, porque segundo Coríntios diz que tudo para Deus deve ser com ordem e decência. O culto não é para você, o culto é para Deus. Então quando você vier da sua casa, quando você chegar na igreja, ofereça o melhor para o Senhor. Ofereça a sua adoração a Deus, porque a nossa adoração não é da boca para fora, ela começa no coração, na alma. A nossa adoração são cânticos espirituais e palavras espirituais daquele que é o único, digno de toda a honra e de toda a glória. E João diz: eis que chegou o tempo, já é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito, em verdade. São esses que o Pai busca para seus adoradores, ou seja, Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Ofereça o culto racional. Quando nós lemos aqui Romanos, o Romanos está dizendo assim: ofereça o vosso corpo como sacrifício. Esse é o vosso culto racional a Deus. Nós devemos oferecer o nosso corpo, a nossa vida como culto racional a Deus, o culto verdadeiro a Deus. Então não perca o seu tempo com coisinhas, com picuinhas, com historinhas. Venha na igreja adorar ao verdadeiro Deus e entregar a Ele a sua verdadeira adoração. Quando você aprender esses princípios, você nunca mais vai dizer: ah, o culto foi frio. Aprenda uma coisa, irmão: um culto espiritual, ele não é medido pela quantidade de barulho. Tem gente que pensa que quanto mais barulho, mais espiritual é um culto. O culto espiritual é medido pela qualidade daquilo que você oferece para Deus. Esse é um culto espiritual. Esse é um culto espiritual. Quando você aprender estes princípios, nunca mais o seu culto a Deus vai ser o mesmo. Todo culto vai ser uma experiência nova na sua vida. Todo culto vai ser algo novo na sua vida. Você vai dizer como salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai sentir prazer em vir na casa do Senhor. Você vai sentir alegria em estar na presença de Deus. Você não vai vir como algo obrigatório, algo porque as pessoas têm que ver que você está no culto, ou como uma rotina, algo rotineiro. Não, você vai vir espontaneamente adorar aquele que vive e reina, entregar a adoração verdadeira àquele que necessita da nossa adoração. Isto é o culto que agrada a Deus. Amém?